Como parte das comemorações do centenário de nascimento de Hélio Pellegrino, nós hoje vamos falar sobre o que ficou conhecido como a psicanálise da tortura. Um termo equivocante, porque remete ao mesmo tempo um exercício de psicanalizar a tortura, feito no âmbito da imprensa, no discurso jornalístico, e, ao mesmo tempo, uma qualificação de um tipo de psicanálise praticado por uma instituição que acolhia nos seus quadros um médico, um tenente médico torturador, Dr. Amilcar Lobo, um personagem trágico que eu sempre digo que mereceria o gênio de um Nelson Rodrigues para contar a sua história. Ele teve um papel decisivo nas transformações das instituições psicanalíticas brasileiras, num confronto direto com o Hélio Pellegrino. Então, o Hélio também teve uma participação, uma grande participação, na denúncia da tortura no âmbito das instituições psicanalíticas. Então, psicanálise da tortura é o nome ambíguo que escolhemos para dar conta dessa segunda etapa do nosso trabalho, que começa aqui no mês de setembro. Setembro foi um mês de grandes eventos, de grandes acontecimentos a respeito dessas questões. Então, nós temos aqui, nos tempos de abertura, da abertura política, nos anos 80, em plena época do governo Figueiredo, nós vemos aqui uma matéria do Jornal do Brasil e da Veja, dando notícia de que o ministro da Justiça, Paulo Brossard, mandou apurar a morte do deputado Rubens Paiva, depois que Lobo admitiu que o atendeu em 1971. E o Lobo dizia, estava roxo da ponta dos cabelos à ponta dos pés, com o abdômen em tábua. Lobo revela também que o deputado morreu no quartel da Polícia do Exército no Rio, depois de torturado, segundo uma entrevista que concedeu à revista Veja. Então ele aí rompe um silêncio de 15 anos. Deu um longo depoimento que finalmente possibilitou a mulher do deputado Rubens Paiva, a Eunice Paiva, a finalmente admitir a sua viuvez, porque havia uma farsa montada pelo Exército de que ele teria sido desaparecido, fugido, coisas de comunistas, esse tipo de coisa. Depois, essa farsa não se sustenta com o depoimento do Amilcar Lobo, que era um militar. Então não eram mais os comunistas, os estudantes, os subversivos que denunciavam, e os psicanalistas que denunciavam a tortura. Agora era um militar que da tortura tinha participado, né, no atendimento de presos políticos. Então, finalmente, Eunice Lobo pode dizer que ficou viúva e agora ela ameaça processar a União. Então, aqui ele prometendo que viu no DOI-CODE das torturas, se diz torturado pelo fantasma de Rubens Paiva, vai contar tudo,
aqui um aspecto interessante: a Lei de Segurança Nacional, Código Penal, não reconheciam o crime de tortura. Isso só veio depois na Constituição de 88. Você vê o atraso civilizatório do Brasil. Bom, o Lobo prometeu contar tudo o que viu no doicode do primeiro exército, e o ministro do Exército, Leônidas Gonçalves, numa atitude intimidatória, fala primeiro que isso é revanchismo. E o ministro Marco Maciel, que fazia parte do governo, desmente que essa ação seja revanchista. Então nós vemos aí uma divisão no próprio governo. E nessas alturas o general manda o exército calar. Claro que isso não aconteceu. Ele também teve alguma participação na tentativa de silenciar a imprensa, mas não obteve êxito. Hélio Pellegrino, em artigo publicado no Jornal do Brasil, de 5 de setembro de 86, afirma que a denúncia não afastou o Lobo da psicanálise. E aí se coloca a questão: torturador pode ser candidato a analista? Não, francamente não, defende o Hélio. E aqui entramos numa entrevista muito importante, que é a do próprio Lobo, que vai constituir, através da reconstituição histórica, vai reconstituir toda essa questão da psicanálise da tortura. Nesse artigo do Julier Ventura, que organizou essa entrevista importantíssima do Lobo, há uma elisão que insiste em qualificar, ora como médico, tenente médico, ora como analista, como se o Lobo fosse analista. Não era. Mas isso atendia a um certo apelo jornalístico, que na época consistia em fazer uma crítica a tudo que viesse do âmbito da seara da psicanálise. Sua condição elitista, o atendimento exclusivo para os ricos, uma certa perspectiva de esquerda política que tinha, no mínimo, uma antipatia em relação à psicanálise. Então, ficou elidido que a denúncia da tortura partiu de psicanalistas. Hélio Pellegrino, Helena Viana, Maria Langer, etc. E das próprias instituições psicanalíticas. Então, a parte Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro e Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, que foram diretamente envolvidas nesse processo, a parte não é o todo, mas isso aconteceu, esse tipo de raciocínio se generalizou, como se todas as instituições estivessem, de alguma maneira, mancomunadas com as manobras de censura, de tortura e de repressão que se vivia no país, mesmo em tempos de abertura. Então, o que se esqueceu foi que a crítica mais radical e severa da psicanálise foi feita pelos próprios psicanalistas
a partir do artigo que publiquei em 80, Os Barões da Psicanálise. Isso tudo é um desdobramento nesse fio do tempo. A psicanálise da tortura é uma segunda parte dessa questão iniciada com os barões da psicanálise. Então, o Lobo depõe na Polícia Federal e diz que está com risco de vida, mas recusa proteção, segundo a matéria do repórter J. Paulo da Silva. E aqui se coloca um artigo fundamental, o artigo do Hélio Pellegrino, que é uma espécie de resumo da ópera, intitulado A Hora do Lobo, em que ele dá um balanço, um resumo que pode facilitar o entendimento dessa crise. Aqui se revela cada vez mais esse desdobramento da psicanálise da tortura. O Cordeiro da Tortura, o seu codinome no Exército, o Cordeiro da Tortura é o Lobo da psicanálise, na matéria de Geni Ventura. Então se abre uma grande entrevista, muito importante, como documento, no Caderno Bem Especial de 14 de setembro de 86, numa sessão chamada Em Questão, que é o depoimento do Amilcar Lobo. Então, essa entrevista é muito importante para se entender esse personagem, a sua crise de consciência, os seus problemas psíquicos que remontam à infância, uma certa tentativa até de escapar das suas responsabilidades ao admitir que foi determinado pelo inconsciente e que ele não teria uma natureza diferente da de qualquer mortal. Se nós aceitamos a determinação do inconsciente, somos todos iguais num certo nível. Isso, claro, foi refutado, principalmente pelos torturados, que também tiveram a oportunidade de falar e contestar o depoimento de Amilcar Lobo, ainda que houvesse uma confissão a mais verídica possível, em termos de crise de consciência, que o levou ao exercício, à pretensão de um exercício da psicanálise e o levou ao divã psicanalítico. Ele fez uma tentativa. Mas os presos políticos, aqui estão Rômulo Noronha, Abigail Paranhos, Dalva Leite de Castro, refutando Cid Benjamin, refutando as pretensões de inocência, de uma suposta inocência do Amilcar Lobo. E aqui a reação da psicanálise à fala de Amilcar Lobo. Há sempre uma denominação, a psicanálise da tortura, doutora Helena Viana, indicando o caminho, que ela se cure, que fale, que a psicanálise fale, aplicando o princípio da psicanálise à própria psicanálise. E aqui é até mesmo a chance do Cabernet, que era o analista de data, que conduzia a análise do Amilcar Lobo, invoca o respeito à ética. E vão aparecendo aqui, por exemplo, coisas dessa ordem. Um artigo do Hélio chamado Canadura, em que há uma conversa
do Cabernet com o Lobo, dizendo: "Ô, Lobo, você não conhece ninguém lá nos meus militares para darem uma prensa no Hélio Pellegrino? Uma cana dura?" Então as coisas estavam nesse pé. O Cabernet se defende, teve a chance de se defender também. Tudo isso se passava no âmbito da imprensa. É bom dizer que é uma coisa muito curiosa. Aqui o Lobo dá os nomes dos militares torturadores do Doy-Cordes. Ele estava lá, mas não estava sozinho. O Lobo não quer ser o Cristo e diz que toda a sociedade foi conivente com a repressão. Toda a sociedade, não. Pela primeira vez, um oficial do Exército aponta os nomes de torturadores. Aqui os nomes, inclusive a tortura praticada na Casa da Morte, em Petrópolis. Aqui um exemplo que seria a delícia da Hannah Arendt, que é todo o argumento dela, né? O médico, que também era torturador e pediatra, tinha um consultório abarrotado de pacientes na Tijuca, ao mesmo tempo que praticava tortura. Atendia crianças, um cidadão de bem, que estava apenas cumprindo com as suas ordens. Apenas cumpriu ordens. É o argumento dele, se isso pode se chamar de argumento, né? Aqui vem um listão de 444 torturadores no projeto Brasil Nunca Mais. Aqui Lobo se diz isolado entre a sociedade, o exército e a esquerda. E aqui o nome apontado pelo Amilcar Lobo. Quem seriam esses torturadores? José Ney Fernandes Antunes, Gomes Carneiro, Armando Avolio Filho, Luiz Mário Vale Corrêa Lima, Ricardo Fayad, Luiz Timóteo de Lima. Ele caiu, o Lobo, mas caiu atirando, né? Estive, sim, praticando a tortura, mas não fui o único. Está aqui uma relação que foi haja ventilador. Haja ventilador. O Hélio falando na volta do recalcado. A recomendação para que os analistas se reanalisassem todo esse debate que marca a crise da psicanálise nesse momento. Por enquanto, é isso.